Ai, ai. Esperar o pessoal entrar. Perdão, meus irmãos. Perdão. O vídeo interrompeu. A transmissão foi interrompida. Peço perdão a vocês. Agora a Elisa também. Boa noite, Elisa. Vou esperar os demais irmãos porque a transmissão foi interrompida. Ainda falta... Estávamos com 11, chegou mais um agora. Quem chegou? A Lívia, Dona Zilda. Perdão, viu, meus irmãos que estão chegando agora. Gabriel. Eu vou começar a fazer a leitura. Eu imagino que os demais irmãos vão chegando enquanto eu estou fazendo a leitura. Capítulo 8 de Marcos, versículo 14. Capítulo 8 de Marcos, versículo 14. Diz assim: Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e, no barco, não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorreu entre si: Aqui não temos pão. Jesus, percebendo-lhes, perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vede, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Bom, o que está acontecendo aqui? Eu vou só explicar novamente para os irmãos que chegaram agora. Eu peço perdão porque nós tivemos uma interrupção no vídeo anterior. Que bom que todos chegaram. Vamos então para a nossa... Nós lemos aqui Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 14 ao 21. Que é então o que vem depois da segunda multiplicação de pães e peixes ocorrida no capítulo 8, verso 1. Não é? Jesus havia feito aquela multiplicação, depois ele tem aí um confronto com os fariseus, e aí então aconteceu que eles esqueceram de levar pães agora no barco para o seu futuro destino. E aí dentro dessa história de levar pães, Jesus disse, versículo 15, preveniu Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que Jesus estava falando aqui? Fermento dos fariseus e fermento de Herodes, tanto faz, fariseus ou Herodes, a ideia do fermento é a mesma coisa. Diz respeito aos assuntos, às dúvidas ou às doutrinas que os fariseus estavam colocando, e também as dúvidas que os fariseus estavam colocando sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, todas aquelas questões que eles estavam provocando, todas aquelas artimanhas que eles estavam fazendo. O que Jesus estava dizendo era: cuidado com aquilo que os fariseus articulam, cuidado com as articulações, cuidado com os ensinamentos dos fariseus, não no que diz respeito à Bíblia, mas no que diz respeito àquilo que colocava dúvida no ministério de Jesus, aquilo que causava intriga,
aquilo que fazia com que os judeus mais se distanciassem de Deus do que chegar perto do Senhor por meio da pessoa de Jesus. E os discípulos não entenderam nada. Eles acharam que Jesus estava falando de pão, porque eles haviam esquecido de levaram apenas um, que seria, um pão para aquela turma, infinitamente menor do que os 4.000 que eles tinham acabado de multiplicar os pães. E aí Jesus faz uma censura. Ele estava falando de um assunto, mas os discípulos estavam debatendo outro assunto. Eles entenderam que quando Jesus falou do fermento, Jesus estava falando de pão. Jesus não estava falando de pão. Jesus estava falando aqui, como eu disse, de pensamentos, de sugestões, de ideias, de palavras que pudessem, na realidade, atrapalhar a boa condução dos discípulos com Jesus, a sua comunhão com eles, o aprendizado, a missão que Jesus estaria fazendo. E eles discorrendo sobre pão. Então, Jesus faz essa pequena advertência. Jesus diz aqui, versículo 17, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Quer dizer, ele fez 2 multiplicações de pães. Uma para 5.000 homens, outra para 4.000. O que seria essa multiplicação para a turma dos 12 mais Jesus? Nada. E eles estavam falando ali que Jesus talvez poderia estar bravo com eles, ou advertendo porque eles não levaram pão. O que seria isso para Jesus fazer? Absolutamente nada. Jesus não estava falando de se eles levaram pão, se não levaram pão. O que Jesus estava dizendo é que eles deviam ter cuidado com as influências dos fariseus. E é isso que ele chama de fermento. O que é fermento? Você coloca um pouquinho de nada na massa e a massa cresce. Então, qualquer tipo de pensamento, sugestão, ou qualquer tipo de direção que faça com que crie uma circunstância grande, completamente diferente daquilo que é na realidade. E pegando essa ideia emprestada, eu quero colocar aqui que nós devemos ter cuidado com 2 tipos de fermento. Existem 2 tipos de fermento, irmãos, que nós precisamos ter cuidado. O primeiro tipo de fermento é a influência negativa de um coração, do nosso próprio coração contaminado pelo pecado. Quando uma pessoa não santifica a sua vida, quando uma pessoa anda em pecado, quando uma pessoa não se arrepende do seu pecado, ela cultiva pecados, todo o coração dela está envolvido com a influência do pecado, quer seja aquele que ela pratica, ou quer seja todo e qualquer tipo de pecado que possa ser colocado como uma possível futura tentação. Então, a visão de uma pessoa que vive no pecado já é diferente de uma pessoa que se santifica. A aptidão de uma pessoa que vive no pecado já é diferente daquela pessoa que se dispõe a lutar contra o pecado. Para aquele que vive no pecado, tem coisas que Deus se incomoda, tem coisas que Deus não se incomoda tanto assim. Para aqueles que se santificam, eles entendem que pecado é pecado independente daquilo que eu venho a fazer. Então, um coração dominado por mágoa, dominado por rancor, dominado por falta de perdão, dominado por qualquer sentimento contrário àquele que representa a vontade de Deus, a qualquer sentimento que representa a vontade de Deus, é um fermento. E aí a gente encontra naquela situação, as pessoas ficam desconfiadas com tudo e com todos. As pessoas começam a tentar ver coisas onde não existem. As pessoas começam a fazer conclusões fúteis. As pessoas começam a avaliar aquilo que não é objeto de avaliação. As pessoas distorcem as coisas. Aquilo que precisa verdadeiramente ser avaliado não é. E aquilo que é uma coisa insignificante
que é uma coisa ocasional, as pessoas começam a avaliar. Lembra que a Bíblia fala do coração de amargura, né? Que a Bíblia diz, o coração de amargura, a Bíblia chama de raiz de amargura. Onde é que está a raiz de amargura? No coração de cada um. Por que raiz? Porque se espalha. Mas antes de se espalhar nas pessoas que estão ao nosso redor, ela brota no coração de alguém. Por isso que eu estou falando coração de amargura. Então, todos nós temos pensamentos que vão aqui conduzir a nossa avaliação sobre tudo. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é: tenha cuidado com aquilo que você coloca como critério de julgamento, critério de avaliação com todos os demais assuntos. O nosso coração não é base para isso. O que é base para nós colocarmos como critério de julgamento é a palavra de Deus. Por que a minha pessoa, a minha experiência não é base? Porque nós somos pecadores, porque nós somos imperfeitos, porque o nosso julgamento não produz a justiça de Deus, porque o nosso julgamento ele é falho, porque nós não conhecemos o todo. Então nós devemos ter muito cuidado antes de falar alguma coisa precipitadamente. Nós devemos ter muito cuidado antes de espalharmos ideias que não se sustentam sozinhas. E veja bem, tanto não se sustenta que muitas vezes nós não queremos nem comprometimento. A gente, vou te contar uma coisa, mas não conte para ninguém. E se você quiser falar, fale, mas não diga que eu disse. Quer dizer, uma ideia que não tem uma origem, uma ideia que não tem uma boca que falou, se sustenta como? Eu estou passando para você o que eu ouvi. Você atestou? Não atestei. Então como é que você passa? Então, assim, muito cuidado com as avaliações. Muito cuidado com aquilo que nós temos dentro da gente, os sentimentos que nos movem a avaliar a conduta do outro. Muito cuidado. Não faça nenhuma avaliação baseado no eu acho. Não faça nenhuma avaliação baseado se fosse eu. Não faça nenhuma avaliação desse porte. Se for fazer alguma avaliação, faça pela Escritura. A Escritura diz que. Mas aí tem a Escritura na mão. O versículo tal diz que. Capítulo tal do livro tal diz isso, o assado, o assim, ok. Isso é a regra. Mas não faça uma avaliação baseada no eu acho. Porque geralmente o eu acho falha. Isso é um fermento. Outra coisa, e é o segundo perigo de fermento aqui, o segundo fermento, cuidado com o fermento dos outros. Aí é que repousa a questão da raiz de amargura, não é? Uma pessoa amargurada com alguém, ela vai destilar veneno sobre esse alguém. Ela vai destilar a amargura dela. Então, muito cuidado com aquilo que você ouve. Muito cuidado com aquilo que as pessoas falam. Às vezes, o que as pessoas falam não é bem assim. Outra coisa, você lembra daquela brincadeira antiga da nossa época? O chamado telefone sem fio? Uma pessoa falava uma coisinha, colocava 20 enfileirado. Falava uma coisinha no ouvido de alguém. O primeiro sujeito da ponta que dava início à brincadeira falava alguma coisa, uma frase no ouvido de alguém. E essa frase ia percorrendo até chegar no último. Quando chegava no último, já não era mais a mesma coisa que o primeiro havia falado. Então preste atenção, porque as pessoas têm o dom de acrescentar. E as pessoas têm o dom de diminuir também. E essa ideia de acrescentar e diminuir se intensifica ainda mais de acordo com o sentimento que a pessoa tem sobre o assunto. Então, muito cuidado com o fermento também das outras pessoas. Tem essas questões muito claras, tem opinião formada. Sabe, se você não tem opinião formada, estude a situação com integridade, com honestidade e forme a sua opinião, mas que seja sua. E seja baseada na Escritura. O que a Escritura diz sobre determinado assunto?
Uma das coisas que nós precisamos muito aprender a fazer, meus irmãos, é aprender a falar com quem de direito. A Bíblia ensina que se teu irmão pecar, vai ter com ele só. Com quem? Com aquele que pecou, ou supostamente pecou, porque pode ser um mal-entendido. Vai ter com ele. E uma das coisas que eu tenho muito visto é que aquele com quem eu tenho a dívida é o último a ficar sabendo das coisas. Eu compartilho com A, com B, com C, com D, com E, com F. Às vezes a pessoa que precisa saber mesmo fica sabendo por terceiros, por quartos, por quintos, muito tempo depois que a situação já se deu. E as pessoas continuam olhando e fazendo os seus julgamentos, olhando e fazendo. Como é que a pessoa em questão pode identificar alguma coisa errada na vida dela se ela não fica sabendo? Então nós precisamos aprender a falar as coisas com quem de direito. Antes de formar uma opinião sobre a vida de alguém, converse com a pessoa. Veja se é aquilo mesmo, se aquilo que chegou aos teus ouvidos é aquilo mesmo, mas dê nome à situação. Não vá falar assim, ouvi dizer. Você pode se complicar se você fizer isso. Porque a outra pessoa vai te pedir prova. Então diga, olha, fulano de tal me disse tal coisa. Eu queria saber com você, é isso mesmo? Sabe? Se você souber alguma coisa, diga. Alguém te fez alguma coisa, diga. A pessoa te magoou, vai ter com ela. A pessoa talvez falou alguma coisa, mas ela nem percebeu o que ela falou. Vai ter com ela, fala para ela. Não fale com quem está ao seu redor. Isso não ajuda a nada, pelo contrário, só piora a situação, porque o dia que aquela pessoa souber que foi falado dela, e falou por A, por B, por C, por E, já passaram-se meses, dias, semanas, e o assunto não chegou por quem de direito até ela, mas chegou no ouvido de outros, aquela pessoa ela vai ter alguma reação. É impossível que não se tenha uma reação. E nesse caso, a reação nunca é positiva. Então, cuidado com o fermento do seu coração, do nosso coração. Que eu também sou pecador e falho como todos. Cuidado com o fermento do coração e cuidado com o fermento do coração alheio. Tome muito cuidado. Porque se nós andarmos segundo a visão do homem e não segundo a visão de Deus, nós estamos andando para o precipício. Não faça isso. Olhe para a palavra. O que a palavra nos ensina? O que ela nos manda fazer? Faça o que a Bíblia diz. Afinal de contas, nós sempre dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Prática, ouça bem. Faça o que a Bíblia diz. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento do nosso próprio coração. Cuidado com o fermento do coração amargurado. Certamente isso não acabará bem. Gostaria que você e eu fechasse os nossos olhos para nós orarmos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, e eu peço ao Senhor, ó Pai, que a luz do Senhor brilhe em nosso coração e elimine todas as trevas que possam existir. Eu peço que o Senhor, ó Deus, fale profundamente ao nosso coração. E se porventura, ó Deus, nós somos devedores para alguém, não no sentido financeiro, mas no sentido da convivência, no sentido da palavra, uma palavra talvez dita de uma forma errada, uma postura errada, ou talvez alguém fez alguma coisa conosco, alguém falou alguma coisa e nós nos sentimos ofendidos, talvez pelo jeito da pessoa, alguma coisa assim. Permita, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, por obediência à palavra do Senhor, que nós possamos falar com quem de direito. Não permita, ó Deus, que a amargura do coração alheio seja, ó Deus, um sentimento de definição sobre a nossa vida em comunidade. Não permita, ó Pai, que nós sejamos afetados pela doença do coração, da alma de outras pessoas.
mas que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, desenvolver as nossas vidas fundamentado na Tua Palavra para sermos dignos contigo. Ajuda-nos também a cuidar do nosso próprio coração. Como diz a Tua Palavra, não deixe que se ponha o sol sob a nossa ira, mas permita que possamos, ó Deus, conversar, confessar os pecados uns aos outros, fazer a manutenção da nossa comunhão, para que a igreja do Senhor seja forte, seja firme, seja consolidada, e todos possam caminhar, ó Deus, na mesma passada, rumo ao mesmo lugar. Cuida de cada um de nós, cuida das famílias, cuida das pessoas, ajuda a cada irmão a poder distinguir, ó Deus, os pensamentos, as palavras, antes de tomarem também os seus próprios pensamentos e as suas palavras. E que tudo isso seja para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, deixa eu ver se chegou alguém depois. Penso que não. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenham todos uma boa noite. Que Deus os guarde. Que Deus dê a vocês uma noite de descanso. E amanhã cedo, com a graça do Senhor, nós nos encontraremos também com a devocional no Evangelho de João. Uma boa noite.